Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, para todos que estão neste momento vendo esse vídeo, que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta noite, seja você crente, seja você não sendo crente, que Deus venha prosperar na vida de cada um, e que o Senhor venha derramar as bênçãos. Eu profetizo que o Senhor esteja derramando sobrenatural sobre cada casa, sobre cada família, cada lar nesta noite. E nesta noite estou aqui para trazer mais uma palavra para a sua meditação, para a minha meditação também. E que você venha, neste momento, ser tocado pelo Senhor e que você venha entender que Deus ele está ao nosso lado. O Senhor nos ama. O tão amor que Ele teve que Ele deu o único filho para morrer na cruz por mim e por você. Que Deus venha derramar as bênçãos sobrenatural sobre a vida de cada um. Se você estiver enfermo, se você tiver alguém, um ente querido enfermo, ora ao Senhor, crê nele, entrega o teu caminho para Ele, porque Ele fará tudo aquilo que estiver ao alcance dEle, porque tudo é para Ele. É Ele quem faz, é Ele que desfaz. Então não adianta nós queremos fazer algo que às vezes a gente não consegue fazer. Entregamos na mão do Senhor e Deus faz conforme a vontade dEle. E nesta noite eu vou estar mais uma vez aqui para estar orando também em favor da sua vida, em favor da sua casa, da sua família. Eu peço a sua humilde atenção neste momento para receber esta oração, esta palavra. Que Deus venha abençoar e venha guardar a vida de vocês. Que as bênçãos do Senhor derramem sobre a sua vida. Vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, estou aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor, neste momento. Eu já quero, Senhor, te agradecer, Pai, por essa oportunidade, o privilégio de mais uma vez estar na Tua presença. Pai, toma nas Tuas mãos essa pessoa que vai estar vendo esse vídeo, Senhor, do outro lado, este homem, esta mulher, esse jovem, essa criança. Meu Deus, que o Senhor venha falar no coração, Senhor, de cada um nesta noite. Derrama o Teu Espírito Santo, a Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo venha mover a vida de cada um. Visita cada lar, cada família, que as Tuas bênçãos estejam, Pai, sendo derramada sobre cada um nesta noite. Assim, meu Deus, eu te peço e já te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Esse que vive e reina para todos sempre. Amém. Neste momento eu vou estar deixando a palavra para a sua meditação. E eu te peço, abre o coração nesta noite para receber esta palavra vindo diretamente do céu, que o Senhor vai falar no seu coração e através dessa palavra você vai entender que nós devemos fazer a vontade do Senhor. Tudo aquilo que Ele manda nós temos que fazer. A palavra neste momento, a palavra de hoje está em Jonas, seu capítulo 3. Jonas capítulo 3, versículo 1 em diante. Entenda, abre o coração neste momento e escuta o que o Senhor está falando contigo através dessa palavra. Porque a palavra ela nunca volta vazia, ela tem uma direção. Então, ouça a palavra e guarda ela no coração para que Deus venha trabalhar de uma forma diferente na sua vida. A palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra de Jonas, ela nos dá uma grande lição. Aí o versículo 6 diz aqui, ó, e a palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele se levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e assentou-se sobre cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei dos reis dos seus grandes, dizendo: ninguém, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhe dê alimentos, nem beba água. Então vamos entender uma coisa. Essa palavra, o Senhor chegou para Jonas e falou algo muito interessante. Interessante que antes de Jonas levar a palavra em Nínive, para que aquele povo recebesse a palavra do Senhor, Jonas passou primeiro por um processo. Que processo foi esse? O processo de Jonas ele passou esse processo por causa da desobediência dele. Aqui no capítulo 1, a palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor, ela foi a Jonas. E a palavra do Senhor falou com Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E quando o Senhor falou esta palavra para Jonas, ele começou a ficar com medo. Jonas, o coração dele já se apertou, trancou naquele momento, porque ele sabia que cidade era aquela. Ele sabia como que era aquela cidade de Nínive. Então, quando o Senhor fala com ele, vai àquela cidade e clama contra ela, Jonas, ele automaticamente, ele não deu ouvido. Por que ele não deu ouvido? Porque ele sabia como que era aquela cidade. E por ele saber como que era aquela cidade, a palavra diz que ele se levantou e foi para uma cidadezinha para fugir da presença do Senhor, para Tars. Ele foi para uma cidade chamada Jope, e chegando lá, ele comprou uma passagem para Tars. Lembrando que aonde ele comprou a passagem foi em Jope, a cidade chamada Jope. Ele comprou essa passagem para poder ir para Tars, para fugir da presença do Senhor. Achando ele que do Senhor ele poderia fugir. Achando ele que o Senhor não iria achar ele. Achando ele que Deus não iria ver ele onde ele estava. Então ele colocou no coração de comprar uma passagem e fugir da presença do Senhor. Aí, o que Jonas fez para mim e para você? Você sabia que Deus, quando ele te manda fazer algo que você não faz, você acaba passando por algumas situações. Se você entender, você às vezes se fala assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas você não olhou lá para trás o que Deus mandou você fazer. Deus às vezes mandou você orar por alguém para a pessoa ser curada, você não orou. Deus às vezes mandou você profetizar por alguém, uma profecia, você não profetizou. Deus às vezes mandou você levar a palavra para alguma pessoa e você não levou. Ou Deus mandou você ajudar as pessoas, ajudar alguém, e você não ajudou. E aí, de repente, você começa a passar alguma prova, algumas lutas, dificuldade, e você fica sem entender o porquê. Então, entenda uma coisa. Assim como Jonas, ele não obedeceu a palavra do Senhor,
eu e você, quando a gente não obedece à palavra do Senhor, nós somos cobrados por isso. Lembre que Deus, ele é amor, mas o Senhor é justiça também. Então, se ele manda você fazer algo, faça enquanto há tempo. Não deixe de fazer, porque Deus, ele sabe de tudo. Ele sabe do seu pensamento, ele sabe do seu falar, do seu andar. De tudo que você faz, o Senhor sabe. É só você dar crédito ao Senhor e fazer a vontade dele. E Jonas, quando ele pega essa passagem que vai para Jope, a palavra fala que ele entra em um navio. E quando ele entra nesse navio, Jonas, ele entra no navio e já desce a um porão. E chegando lá, ele dorme. A palavra fala que ele dorme um profundo sono. Ou seja, Jonas, naquele momento, ele não estava se preocupando com ninguém que ia ficar ali em cima. Ele estava querendo saber dele. Estava querendo saber de fugir da responsabilidade que Deus tinha dado para ele. Aí o que Jonas está nos dando uma lição aqui? Às vezes eu e você queremos fugir da responsabilidade que Deus nos deu. E lá na frente a gente quebra a cara. Deus, ele te deu uma responsabilidade. Você tem que fazer. Deus, ele sempre dá algo para você, não te dá demais. Ele te dá o tamanho que você pode suportar. E se você não pega essa responsabilidade de fazer como Deus está mandando, você vai ser cobrado. E Jonas, ele desceu, a responsabilidade que ele tinha de pregar contra aquela cidade, ele não queria, achando ele que iria ficar tudo daquela forma. E aí, a palavra fala que quando Jonas desceu, que dormiu aquele profundo sono, veio uma tempestade. Enquanto Jonas estava dormindo, algo estava acontecendo lá em cima do navio. Algo terrível estava acontecendo lá. Mas Jonas não estava preocupado. Ele não estava nem aí. Sabe por quê? Assim como Jonas, tem pessoas que não estão nem aí para o seu problema. Tem pessoas que não estão nem aí por que você está passando, por a sua dificuldade. Às vezes a pessoa arruma o problema para você e na hora de selecionar, de resolver aquele problema, aquela pessoa sai fora e deixa você sozinho. E Jonas, por ele causar esse problema, o povo estava pagando pelo erro dele. E quantas pessoas hoje pagam pelo erro do outro? Quantas pessoas hoje é caluniado pelo erro do outro? Deus, ele está nos alertando. Vamos fazer a vontade do Senhor. Entender que Deus é Ele quem faz, é Ele quem manda. E aí Jonas, quando ele está lá, o capitão lembra, quando está passando aquela tempestade lá em cima, aquela dificuldade, o capitão lembra de Jonas. Vamos entender uma coisa? O capitão, ele sabia, ele estava passando por aquela tempestade, ele nem sabia o porquê. Porque sabia que às vezes você vai passar por algumas tempestades que você mesmo procura, ou alguém que está do seu lado faz o errado e você acaba pagando pela tempestade, pelo aquele erro daquela pessoa que fez o erro. E é interessante disso é que quando o capitão desce, o capitão chega lá no porão e fala assim: o que tens, dormioco? Levanta-te. O capitão, ele sentiu algo em Jonas e ele perguntou o que ele tinha. De repente o capitão achou que ele estava doente, porque Jonas estava dormindo. Vamos entender que de repente não era um horário adequado para ele estar dormindo. Tinha algo errado ali. E o capitão falou com ele: o que tens? Levanta-te. E falou assim: ó, clama o teu Deus. De repente você clamando o teu Deus, ele nos responde e fala o porquê que sobreveio esta coisa. E a palavra fala que lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E eles começaram a perguntar a Jonas: Jonas, o porquê você fez isso? Por que causa
nos sobreveio essa situação. Que povo é o teu, Jonas? De onde és tu? E Jonas falou para eles assim, ó, eu sou hebreu e eu sirvo um Deus vivo. Até então os marinheiros não conheciam o Deus de Jonas. E quando Jonas revela essa situação para eles, eles ficam cheios de temor, sem saber o que fazer com Jonas. Tem um momento que Deus vai permitir a gente passar por algumas situações e chegar perto de algumas pessoas, para que aquelas pessoas venham entender que existe um Deus que pode fazer tudo. Às vezes você tem pessoas aí do seu lado, que você precisa de falar uma palavra para essa pessoa, para que essa pessoa entenda que Deus está na vida dela, ou Deus está na vida dele, mas às vezes você fica de boca calada. E Deus às vezes não nos faz passar por algumas situações para que nós possamos estar chegando perto de algumas pessoas, para falar que Deus é o único, Deus é o verdadeiro. E Jonas, através dessa situação, através dessa vida, através desse momento que ele teve ali, aqueles marinheiros reconheceram que Deus era o único e poderoso. E quando eles começaram a temer, eles falaram assim, Jonas, mas o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer para que essa tempestade se acalme? Porque eles sabiam que Jonas não servia a qualquer Deus. Eles sabiam que Jonas servia um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Tem pessoas que precisam saber o Deus que você serve. Às vezes você fica com medo de algumas coisas, às vezes você fica com medo de falar o que Deus manda, mas essa pessoa precisa de saber que você serve um Deus único e poderoso. Se Deus mandou, você tem que fazer. Não se acovarde, porque a palavra fala que os covardes não entrarão no reino dos céus. Os medrosos não entrarão no reino dos céus. Então, se Deus te mandou, faça. Não deixe de fazer. E aí, neste momento, quando Jonas falou, ó, para essa tempestade se acalmar, vocês vão ter que me lançar no mar. Mas Jonas falou que tinha que lançar no mar. Você sabia que Jonas, naquele momento ali, ele confiou, mesmo ele não fazendo a vontade de Deus, ele confiou que Deus ia arrumar uma situação para que ele não morresse? Você sabia que Jonas, naquele momento, ele confiou que Deus poderia livrar ele da morte, de ser comido por algum peixe, ser destruído por algum bicho do mar ali? E foi exatamente isso que Deus fez. Quando Jonas fala para ser lançado no mar, os marinheiros até ficaram com medo de jogar Jonas no mar. Por quê? Porque eles sabiam que o mar era perigoso. E quando ele lança Jonas no mar, antes de lançar Jonas, eles oram ao Senhor, coisas que eles nunca fizeram. Aí é que nem eu falei, às vezes Deus vai colocar pessoas ao nosso redor, algumas situações, e aquelas pessoas que às vezes não confiam em Deus, não acreditam em Deus, vai passar a acreditar, vai passar a orar ao Senhor, clamar ao Senhor, através de algumas situações. E aí, quando eles oram ao Senhor, eles falam assim, Senhor, que o sangue desse inocente, Senhor, não caia sobre nós. Que a culpa não venha sobre a nossa família. E aí, eles oram ao Senhor e lançam Jonas. Quando ele lança Jonas, o Senhor já tinha preparado um peixe para engolir Jonas. Porque quando ele lança Jonas, a palavra fala que um peixe grande engole Jonas. Vamos entender uma coisa. Esse marinheiro não conhecia Jesus, não conhecia o nosso Deus. Eles passaram a conhecer através da vida de Jonas, através de uma situação que aconteceu. Mas deste momento para frente, esses marinheiros entenderam que sem Deus eles não eram nada. E eles começaram a oferecer sacrifício em holocausto ao Senhor. E entender que Deus era Ele que era dono de tudo. E quando Jonas foi lançado no mar, que o peixe engoliu ele, a palavra fala que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Foi necessário Jonas
passar por uma dificuldade dessa, foi necessário Jonas ser engolido por um peixe para que ele pudesse entender e dar crédito à voz do Senhor. Aí um exemplo muito importante para mim e para você. Se o peixe que estava lá no mar, o peixe ouviu a voz do Senhor para engolir Jonas, foi fazer o que Deus mandou. Porque que eu e você somos criatura de Deus, somos filhos de Deus, fomos criados pela própria mão do Senhor. Por que eu e você não podemos respeitar, não podemos ouvir a voz do Senhor, o que Ele está mandando fazer? Foi necessário Jonas passar por essa situação para entender que Deus era o único. E não de Deus ninguém fugia, não adianta você fugir. Não adianta você sair da igreja, você se afastar, não adianta você ficar assim dias sem ir na igreja dizendo que está desanimado. Porque Deus, Ele está te vendo. Não adianta fugir. Se Deus te chamou, você tem um chamado, você tem que fazer conforme o chamado do Senhor. E Jonas passou por essa situação por causa da desobediência dele. Precisou Jonas ser engolido por um peixe para ele entender que com Deus não se brinca. E outro exemplo para mim e para você. Sabia que às vezes nós passamos por algumas situações por causa da nossa desobediência? E aí depois que a gente passa essa situação que nós temos que entender que Deus é único, nós temos que passar por dificuldade para aprender a fazer o que Deus manda. Nós temos simples, o livre-arbítrio, nós temos que ir quando Deus manda, não passar por algumas situações, alguma dificuldade, esperar passar por as coisas apertar, as coisas dificultar para a gente ir para a presença. Então faça a vontade do Senhor enquanto há tempo. E a palavra fala que Jonas ficou ali 3 dias e 3 noites. Depois desses 3 dias e 3 noites, Jonas foi dentro do ventre do peixe, mar afora. Chegou na beira do mar. O peixe vomitou Jonas. O Senhor deu ordem o peixe. Mais uma vez o Senhor deu ordem o peixe vomitar Jonas. Lembre que o peixe recebeu a ordem do Senhor 2 vezes. Jonas tinha recebido a ordem do Senhor uma vez e não obedeceu. Nós temos que entender que quando Deus dá ordem, nós temos que obedecer a ordem do Senhor. Quando Jonas saiu do ventre do peixe, a palavra do Senhor veio a Jonas outra vez e falou: Jonas, vai à grande cidade de Nínive contra ela. Jonas foi. A palavra fala que a cidade de Nínive era caminho de 3 dias. E quando Jonas começou a pregar, a caminho de 1 dia, o povo já estava se arrependendo. A cidade quase toda já sabia do milagre que Deus fazia, da bondade que Deus fazia, porque aquele povo era um povo mau. É por isso que Jonas não quis ir. Mas mesmo assim, Jonas, ele não ouviu a palavra do Senhor, porque se ele cresce mesmo no Senhor, ele tinha dado ouvido, mesmo sabendo que a cidade é perigosa. Às vezes Deus pode te enviar em algum lugar perigoso, mas se você realmente confia no Senhor, vá, porque se Ele mandou, Ele vai cumprir o que Ele falou. E Jonas foi até o rei daquela cidade, se levantou do seu trono, mostrando que nem ele como rei, ele era mais que Deus. Nem ele como rei é mais que Deus, porque o nosso Deus é único e verdadeiro, poderoso. Então, essa palavra é uma palavra muito objetiva. Se Deus mandou você fazer, faça. Não espere acontecer o pior, para depois você fazer a vontade do Senhor. Porque pode ser tarde, você pode não ter chance mais. Jonas teve a chance, mas você pode não ter chance mais. Então entenda, Deus mandou, faz. Não desiste do que Deus manda. Amém? Essa é uma palavra que Deus me deu. Depois, mais para frente, eu vou continuar com o livro de Jonas. Assim Deus permitir, for da vontade dele. Mas essa palavra que foi lida hoje, foi pregada aqui para você. É para você entender que Deus, ele pode fazer tudo. Deus, ele manda e desmanda.
E quando Deus te der uma ordem, não hesite em fazer. Faça o que Deus manda. Você que é cristão, que não quer fazer a vontade do Senhor, cuidado. Você que não é cristão, que está despercebido ainda, eu te dou um conselho, vá para os braços do Senhor enquanto há tempo, porque o Senhor está voltando. Jesus, ele te ama, porque se ele não te amasse, ele nem na cruz tinha morrido. Mas ele morreu na cruz para mim e para você ser salvo, ter a chance de ser salvo. Que Deus abençoe essa noite e que as bênçãos do Senhor venham derramar sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe e que Deus venha estar ao nosso lado a todos os momentos. Tenha uma boa noite.